Como é ser professor no Brasil de 2025? Será que vale a pena? O que os professores fazem? O que eles pensam? Como é que eles vivem? O que comem? A gente vai ver nesse vídeo. Roda a vinheta. Fala, querido professor, professora que tá nos vendo... Nós não, né? Sou uma pessoa só. Que tá me vendo aqui no YouTube. Sim, estamos aqui. Você já sabe, pode aí te inscrever no nosso canal, que vai ter muito conteúdo para você, professor, professora, e dar os teus joinhas, né? Fazer todo aquele rolê. Eu vou falar hoje sobre o que é ser professor no Brasil, quem são os professores do Brasil e se realmente vale a pena, a partir de dados aqui de algumas pesquisas. Vamos lá? Vamos lá, vamos já responder essa pergunta se vale a pena ser professor no Brasil. Tudo depende, tá, prof? Porque os professores são uma massa muito grande, heterogênea, que ganha aí, às vezes, um salário bem bom, mas às vezes um salário muito precário. Então vamos dividir. A gente tem o ensino superior, os professores de universidades, de institutos de graduação, né, institutos federais, então professores concursados de carreira em âmbito federal, que tem ali um plano de carreira bem interessante, né? Ganham aí um salário de uns 5 dígitos, né? Vai dependendo aí, mas tá tudo ali na casa de 10, 12, 15, às vezes chega mais. Isso em todas as áreas, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que é dentista e se forma, né, em odontologia, precisa muitas vezes ter uma pessoa formada em odontologia dando essa aula. Uma pessoa na economia vai ter aula muito possivelmente com uma pessoa formada em economia, não com uma pessoa formada em licenciatura. Então esses professores de faculdade muitas vezes não são professores formados em licenciaturas, não são pedagogos, né? Numa engenharia vai ser um engenheiro dando aula, mas são professores em institutos federais e eles ganham muito bem, obrigado. A gente não vai falar deles aqui, a gente vai focar nos professores que estão lá na educação básica, ensino médio, ensino fundamental, também aquela galera ali que está nos anos iniciais, cursos livres, né, enfim. Essa galera da educação básica, prof, 80% são mulheres. Então o corpo docente no Brasil, em grande massa, 8 em cada 10, é mulher, tá? Que está ali no Enem num desempenho na média, ou seja, é um desempenho que não é incrível e isso faz muitas vezes os próprios professores não terem uma formação de qualidade, né? Os professores não são aquelas pessoas que tiram notas altíssimas num processo seletivo como o Enem, por exemplo, tá? São pessoas que estão na média, inclusive no curso de pedagogia, são professores que estão um pouquinho abaixo da média. 67% dos novos professores se formam à distância, EAD. E quando a gente olha só para quem está se formando nas universidades privadas, nas licenciaturas, esse número sobe para 94%. Significa que muito possivelmente, prof, você que se formou numa educação presencial na rede privada é exceção. A grande massa docente que se forma na rede privada, nas licenciaturas da rede privada, se forma EAD. E a gente sabe como é o ensino EAD. O ensino EAD está se aprimorando, está com mais qualidade nos últimos anos, mas ele ainda tem muito a melhorar, né, do que o ensino presencial, principalmente das universidades públicas federais. Então, em termos de ranking, né, esses rankings que medem a qualidade de ensino, as faculdades à distância ainda tem uma carreira aí para percorrer, um longo percurso para percorrer. Isso é uma cadeia, né, prof? Pensa que um professor que não tem um ensino de qualidade, uma faculdade de qualidade, talvez ele não consiga replicar uma qualidade no ensino na rede básica, né? Isso é um fator bastante relevante para a educação hoje. E aí, chegando na pergunta central do vídeo, se vale a pena ou não ser professor ou professora, a gente tem que entender um pouco esse percurso. Quando o Brasil começou a universalizar a educação, né, que a gente vai parar para pensar
até a final do século XIX, a gente está com uma grande massa escravizada, analfabeta, né? Então esse processo de universalização da educação, esse processo de praticamente todo mundo, né? É algo que a gente pode dizer assim, virtualmente universal, a alfabetização no Brasil, vai demorar algumas décadas, vai demorar aí quase um século. Então, na década de 70, 80, que começam esses esforços aí para a gente universalizar a educação, precisa de quê? Precisa de professor. E aí os professores começam, né, a entrar em sala de aula com um salário muito baixo. Por quê? Porque foi injetado, né, para que a gente conseguisse universalizar a educação mais rápido. E claro, com o tempo, os anos 90, anos 2000, os professores começam a ter uns pinguinhos de valorização, a gente pode dizer assim. Então hoje os professores têm pisos muito mais decentes, muito mais críveis, né, factíveis do que há algumas décadas. Hoje o piso salarial de um professor nacional é 4.580, o piso nacional, tá? Coloca aí para mim, Alex, 4.580. Isso muda para estado, região para região, tem municípios também tem seus pisos, tem muitos municípios, muitos estados que não cumprem este piso, tá? Mas o piso é uma métrica importante para a gente se basear. Além disso, mais alguns dados para vocês: 40% dos professores dão aula em mais de um lugar. Isso é muito comum na nossa vida docente. Como as escolas têm os horários pipocados e muitas vezes um professor de história, de geografia tem pouca carga horária em um ambiente de trabalho só, ele começa a dar aulas em vários lugares, várias escolas, né? E então 40% dos professores hoje dão aula em mais de um lugar. Muitas vezes tem deslocamento, tem estresse, às vezes não é nem na mesma cidade. Eu já passei por isso. Eu já fiquei uma semana toda semana, né, dando aula em 5 lugares diferentes, 5 cidades diferentes, 9 horas de estrada semanal, tá? Então isso não é tão incomum. 80% dos professores já pensaram em desistir, então 8 em cada 10 professores. Acho que isso a gente está olhando para professor, mas isso não é tão incomum, né? Nos tempos de hoje, na vida de hoje, como a gente tá, a gente pensar em desistir, para tudo que eu quero descer. Então acho que outras profissões a gente não tem essa métrica, essa comparação, mas elas devem ser similares. 15 estados no Brasil têm mais professores contratados em contratos temporários do que efetivos. Isso é um absurdo, tá, prof? Porque é o seguinte, você precisa buscar ser muito melhor remunerado e ter, se você está na escola, um plano de carreira. Porque se você está com um contrato temporário, aí a coisa complica. O que são os contratos temporários? Contratos temporários são feitos por lei para que um professor esteja numa escola temporariamente, para cobrir licença maternidade de uma professora, para cobrir uma licença saúde de um professor. Essa é a questão. Isso, beleza. O que está acontecendo é que as redes, para economizar custo com o professor, começa a contratar este professor com um contrato temporário. Só que esse contrato temporário se torna algo mais permanente. Então, um contrato temporário sendo renovado todo ano. Isso é um problema, porque o contrato temporário, o professor é demitido no final do ano, para de receber durante 2, 3 meses ali e volta a receber no outro ano quando começam as aulas de novo. Não tem nenhum plano de carreira, não tem nenhum benefício, tá? Prof, na rede de Minas Gerais, olha que absurdo, na rede de Minas Gerais hoje, 80% dos professores que estão na rede de Minas Gerais estão em contrato temporário. 79% no Tocantins. Tá? Então é até 30%, tá? Até 20% que pode ser de contrato temporário, só que tem muitos estados que não cumprem esta lei e estão aí economizando nas nossas custas. Mais da metade dos professores, foca aqui, mais da metade dos professores já sofreu violência com o ofício de ser professor.
dando aula na escola, mais de 50%. Ou seja, é um número considerável. Então, como é ser professor no Brasil? Hoje, ser professor no Brasil é estar em vários lugares ao mesmo tempo, então a pessoa tem que trabalhar em diversos lugares, acumula uma carga horária grande, ou seja, trabalha muito para receber um valor, um valor ali de 8 mil, 9 mil reais por ali, às vezes chegando a 10, um pouco mais, dependendo da sua localidade. E depende da quantidade de horas, se o professor é horista, 20 horas, 40 horas, 60 horas. Então o professor geralmente está nesse lugar de muito trabalho, um trabalho extenuante, com cargas horárias extras, né, que a escola dá. Esse professor é formado no EAD, né, 80% mulheres, e professores que pensam em desistir, né? Se você, professor, está pensando em desistir, saiba que o digital é um caminho, inclusive está aí embaixo o meu link da fila de espera do Corretor Nota 1000 se você é professor de redação português. Uma chuva de dados aqui, eu vou deixar a fonte desses dados aqui na descrição do vídeo. E você que é professor, professora, segue aqui, eu vou trazer muitas questões sobre a nossa carreira, o que vale a pena, enfim. E você que é um curioso, uma curiosa que de repente está aí querendo ser prof, pensa bem, pesquisa, aqui também é um lugar para você entender um pouco mais esse universo docente no Brasil. Tô indo lá, até a próxima, a gente se vê, tchau, tchau, um beijo!